Vazaram mais 8 nomes que estão na pré-lista do Ancelotti na seleção brasileira. O treinador italiano divulgará seus 26 convocados finais na próxima semana. E após 13 nomes serem vazados, mais 8 foram divulgados. E temos algumas surpresas. Você verá agora quais são os novos nomes que foram vazados. Antes, queria reforçar que esse vídeo aqui está sendo feito em parceria com o aplicativo SofaScore. No SofaScore você acompanha tudo que está rolando nos campeonatos nacionais e internacionais. Horários dos jogos, resultados, tabelas e muitas estatísticas, mapas de calor e tudo mais. Então você pode agora acessar o SofaScore de maneira totalmente gratuita e ter acesso a tudo isso na palma da sua mão, escaneando esse QR Code só apontando a câmera do seu celular ou então clicando no primeiro link da descrição. Anteriormente, 13 nomes já haviam sido divulgados que estavam na pré-lista e agora mais 8 foram vazados também. Estou mostrando agora aqui na tela quais eram os 13 nomes que tinham sido divulgados antes, com grande destaque para jogadores do futebol brasileiro. Ele já havia pré-convocado Gabriel Brazão do Santos, Paulo Henrique do Vasco, Alex Telles do Botafogo, Kaique do Cruzeiro, Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Danilo do Botafogo, Marcos Antônio do São Paulo, Matheus Pereira do Cruzeiro, Neymar do Santos, Rodrigo do Real Madrid e Caio Jorge também do Cruzeiro. Vamos ver agora quais são os 8 nomes que são as novidades da pré-lista. Número 1, Hugo Souza. Começamos com mais um goleiro pré-convocado, Hugo Souza. O Ancelotti já tinha pré-convocado o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, agora pré-convoca o Hugo, que por sinal já esteve presente na primeira convocação do Ancelotti, na data FIFA de junho. Na oportunidade ele não jogou, o Alisson foi o titular nas 2 partidas, mas o Hugo é um cara que ele está em evidência desde o segundo semestre de 2024. Quando chegou no Corinthians, foi muito bem, fez grandes defesas e agora o Ancelotti mostra que continua acompanhando o goleiro de 26 anos. O Hugo totaliza 39 jogos na temporada pelo Corinthians e desses 39 passou 18 sem tomar gol, que é um número muito bom. Ele tem feito boas defesas, o sistema defensivo do Corinthians tem ajudado em algumas partidas também, então é um nome fortemente cotado para ser o terceiro goleiro, já que muita gente acredita que o Ancelotti vai levar como primeiro e segundo goleiro o Alisson do Liverpool e o Ederson do City. Então Brazão, eventualmente John do Botafogo e o Hugo do Corinthians brigariam por essa terceira vaga. Número 2, Léo Ortiz. Ainda no sistema defensivo, agora indo para a parte da zaga, temos aqui o nome do Léo Ortiz, que esteve na primeira convocação do Ancelotti. Então já esteve lá junto com o Marquinhos, com o Alexandro, com o Beraldo, enfim. É um jogador que ele está sempre em destaque no Flamengo porque vai bem na bola aérea, ele é um zagueiro que ele sabe sair jogando muito bem, tem um passe bom para um zagueiro, ele é firme num contra um, e ele já vem sendo convocado para a seleção desde quando o Dorival era o treinador. Então faz sentido, muito sentido, o nome dele aparecer na pré-lista. Zagueiro de 29 anos, tem 40 jogos na temporada, 4 gols marcados e 2 assistências. É um jogador que eu não acredito que ele vai ser convocado dessa vez, porque agora a concorrência aumentou. Você já tinha o Marquinhos, o Alexandro, por exemplo, agora o Militão também está de volta de lesão para brigar pela vaga, o mesmo vale para o Gabriel Magalhães, o mesmo vale para o Bremer, mas ao menos entre os 50, Léo Ortiz está selecionado mais uma vez. Número 3, Léo Pereira. A dupla de zaga do Léo Ortiz no Flamengo, o outro Léo também está pré-convocado, o Léo Pereira, de 29 anos. Zagueiro canhoto, muita força física, grande poder de recuperação, é um jogador que o Ancelotti tem assistido e tem gostado. E de fato, o Léo ele é um bom zagueiro. Poderia ter sido já cotado para a seleção em outras oportunidades. Vai bem na bola aérea, ele sai jogando bem. Eu gosto que o Léo Pereira ele é um zagueiro daquele tipo de zagueiro rápido. Isso é fundamental para o enfrentamento com os atacantes. O Léo tem 38 jogos disputados na temporada e 4 gols marcados. E digo mais, informação do jornalista Diogo Dantas do portal O Globo é de que o Léo Pereira não só faz parte dessa pré-lista, como é um jogador que tem chances enormes de aparecer na lista final dos 26. É um jogador que o Ancelotti e sua comissão estão olhando com um carinho especial. Número 4, Alexandro. Indo agora para a parte dos laterais, ontem eu tinha falado para vocês que para a direita, o Ancelotti já tinha pré-convocado o Paulo Henrique do Vasco e o Vitinho do Botafogo.
Para a esquerda tinha pré-convocado Alex Telles do Botafogo e o Kaique do Cruzeiro. Agora, outro nome que aparece para a lateral esquerda é o do Alexandro. O Alexandro ele esteve na primeira convocação do Ancelotti e foi titular tanto no jogo contra o Equador quanto no jogo contra o Paraguai. É que aquilo, o Alexandre é um jogador já mais experiente e é aquele tipo de convocação que o treinador faz para não errar. Porque ele tem experiência, é um ótimo marcador, tem muita imposição física, é que por muitas vezes ele não aparece tanto no campo de ataque, que é algo que, em geral, a torcida cobra dos laterais da seleção. Enfim, o Alexandre aparece como mais uma opção segura. Ele tem 34 anos, totaliza 25 jogos na temporada, não marcou nenhum gol até o momento e também não deu nenhuma assistência. Você aí, convocaria o Alexandro? Conta pra mim nos comentários. Tô passando aqui no meio do vídeo pra te lembrar, ainda não deixou o seu like nesse vídeo? Então deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreva também para não perder nenhuma novidade do canal. Número 5, Wanderson. Ainda na lateral, agora eu quero falar sobre o Wanderson. O Wanderson é um jogador que ele tem tido já uma certa sequência na seleção brasileira, desde a época do Dorival, e tudo indica que com o Ancelotti não será diferente. É um jogador que está entre os confirmados da pré-lista e tem chances enormes de estar na lista final, porque ele esteve na primeira convocação do Ancelotti na data FIFA de junho e foi titular tanto nos jogos contra o Equador quanto no jogo contra o Paraguai. É um jogador novo, vem de uma boa temporada no Mônaco e tem ganhado cada vez mais confiança dentro da seleção. É um lateral rápido, ele tem sido bem dedicado na marcação, quando vai no ataque não deixa a desejar. Eu cobro que ele vá ao ataque, como eu falei também no caso do Alexandro, porque a seleção precisa de mais opção. Porque se você fica só tendo o atacante ali para ir pro mano a mano, as jogadas ficam manjadas. Contra o Equador na última data FIFA, o Wanderson foi muito tímido no campo de ataque e depois se soltou mais no jogo contra o Paraguai. Então o Wanderson é mais um jogador na pré-lista. Ele tem 24 anos e vem de uma temporada com 2 gols e 5 assistências em 41 jogos. Número 6, Caio Henrique. Outro jogador do Mônaco que aparece na pré-lista é o Caio Henrique, que é um jogador que ele foi convocado para a seleção brasileira há muito tempo, mas depois teve que ser cortado por lesão. O Caio Henrique, eu já falei dele várias vezes no canal, ele é um lateral esquerdo que antes era meio campista. Então ele é aquele tipo de lateral que tem muita qualidade técnica, tem um passe muito bom, e quando chega no campo de ataque, difícil errar a assistência. 38 jogos na última temporada pelo Mônaco, com 6 passes para gols. É aquele tipo de lateral que a gente procura pelo fato de ele ser mais ofensivo. E nunca entendi por que ele não teve mais chances na seleção, ainda mais pelo fato de nós não termos nenhuma unanimidade nessa posição. Então o Caio, ao menos, está entre os pré-convocados e eu adoraria vê-lo na lista final. E outro ponto, eu nunca entendi essa ausência dele na seleção, porque ele tem uma idade muito boa para a seleção ainda também, 28 anos. Número 7, Jean Lucas. Uma coisa ninguém pode falar do Ancelotti. Ele tá dando uma atenção absurda para os jogadores do futebol brasileiro. Mesmo que para a lista final ele selecione mais jogadores que jogam na Europa, ao menos ele está se dando ao trabalho de assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro. Tanto sozinho, quanto com a sua comissão. Quando ele não consegue ir aos jogos, ele envia alguém da CBF para acompanhar. E ele está mostrando que realmente está prestando atenção em muitos jogadores. E detalhe, não só em jogadores do mesmo time, de equipes diferentes. Na pré-lista já tem jogador do Santos, do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, do Cruzeiro. E agora aparece um jogador do Bahia, o Jean Lucas, meio-campo de 27 anos. É um jogador de bastante qualidade técnica, dá bastante dinâmica para o meio-campo e o Ancelotti reconheceu a boa temporada que ele tem feito. O Jean tem 39 jogos na temporada, 6 gols marcados e deu 2 assistências. Como eu disse, ele tem bem essa característica de articulação e ao mesmo tempo é intenso na marcação. Então ele se junta na pré-lista a outros meio-campistas como Matheus Pereira do Cruzeiro, Neymar do Santos, Danilo, volante do Botafogo, e o Marcos Antônio, meio-campista do São Paulo. Jean Lucas aparece como mais uma opção. Eu só vou dizer para vocês, eu acho difícil ele estar na convocação final, porque ele concorre com esses nomes que eu citei da pré-lista e com vários nomes da Europa, como Casemiro, Ederson, Andrei Santos, Bruno Guimarães, mas o fato de ele estar pelo menos no radar, eu já acho que é bem positivo. Número 8, Samuel Lino. E aí no ataque, para fechar, outro jogador do Flamengo aparece na pré-lista, o Samuel Lino.
É até complicado a gente falar sobre o desempenho dele no Flamengo agora, porque ele acabou de chegar. Tem só 6 partidas disputadas. Ainda não marcou seu primeiro gol, mas já deu uma assistência. É aquilo, Samuel Lino, ele é um cara que ele veio para o futebol brasileiro ainda muito bem fisicamente, numa idade muito boa, e ele estava voando no Atlético de Madrid até então. Foi titular em vários momentos com o Simeone, e o Ancelotti o conhece muito bem. Afinal, o Ancelotti foi por anos treinador do Real Madrid e estava acostumado a enfrentar o Lino. Agora ele chegou no Flamengo com uma função mais ofensiva, tem mostrado muita habilidade, muita velocidade, e o Ancelotti logo de cara bateu o olho nele e resolveu colocá-lo na pré-lista. Inclusive, teve um jogo em específico, Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que o Ancelotti quis acompanhar de perto o rendimento do Samuel Lino e gostou muito do que viu. Tanto que depois o Ancelotti foi flagrado conversando com o Samuel Lino, mostrando que buscou mais informações sobre o atacante. Nessa convocação, provavelmente não teremos o Vinícius Júnior, porque como ele está suspenso para o jogo contra o Chile, informação do portal do GE é de que o Ancelotti nem pré-convocou o Vini. Vai poupá-lo do outro jogo contra a Bolívia na altitude e vai testar outra opção na posição dele, na ponta esquerda. E aí pode acabar aparecendo o nome do Samuel Lino. Para você, já é justo ele pegar seleção brasileira? Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses 8 nomes que foram vazados da pré-lista nessa nova leva. Quem você acredita que tem que estar na convocação final e quem você acredita que não? Não se esqueça de colocar a sua opinião aqui nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!